Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa BPK2B. Hoje acontece a quarta aula do módulo de inovação e a temática da palestra de hoje é propriedade intelectual. Defenda a sua ideia. Nosso convidado especial é o Liberato Brum Júnior. Liberato, ele é gerente de inovação, novos negócios e pesquisa clínica na empresa Prati Donaduzzi. Participou do desenvolvimento e registro junto à Anvisa de mais de 150 produtos, incluindo o primeiro produto à base de canabidiol do Brasil. Possui 7 patentes depositadas e 32 artigos científicos publicados em revistas internacionais. É mestre e doutor em ciências farmacêuticas. Oi, Liberato. Olá. Boa noite, Josi. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu vou colocar a apresentação. Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite do Bioparque e por compartilhar conosco hoje um pouquinho do seu conhecimento. Valeu. Obrigado, Josi. É uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês. Eu vou colocar a apresentação aqui. Sempre é muito bom falar da inovação, né? Eu sou um entusiasta total da inovação. Na minha carreira profissional, aí venho trabalhando por muitos anos aí com inovação. Agradeço muito o convite do Bioparque, né? Bioparque hoje é um parque totalmente disruptivo aí no Brasil, né? E com certeza hoje já é um case de inovação a nível nacional. Na minha carreira, então, eu trabalhei muito com pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos, então acabo que vou falar um pouquinho, né, sobre produtos farmacêuticos hoje, né? Já trabalhei em todas as áreas de PDI aí, né, que envolvem o PDI, né, desde desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento analítico de métodos, desenvolvimento das formulações, pesquisa clínica, e uma pontinha que faltava era a propriedade intelectual, né? E a propriedade intelectual aí, em 2015, a gente começou uma pós-graduação em gestão estratégica da inovação em Company, na Prati Donaduzzi, né? Foi uma pós-graduação ministrada pela Unicamp, e realmente essa pós-graduação abriu o mundo para a questão da propriedade intelectual, né? E a propriedade intelectual, quando a gente fala em inovação, ela está intimamente ligada, né? Eu falo que a propriedade intelectual, patente, marcas, quando a gente consegue, quando a gente começa a trabalhar com isso, é um vício bom, é como se fosse o nosso chimarrão aqui, né? Como bom gaúcho. Então, propriedade intelectual é importante para quem trabalha com inovação. Vou tentar compartilhar aí com quem está nos assistindo hoje um pouco do que a gente vem vivenciando e um pouquinho do mercado. Tá? Então, a ideia da aula de hoje é falar um pouquinho, introduzir um pouco o assunto e falar um pouquinho de inovação, né? Esse módulo já vem falando muito sobre inovação, mas eu vou falar rapidamente, falar um pouquinho sobre o mercado farmacêutico, falar um pouco sobre o cenário das patentes no mundo e no Brasil, e depois entrar na propriedade intelectual propriamente dita, né? A importância do registro de marca, do desenho industrial, das patentes, né? Como fazer isso, tá? Então, vou tentar ser o mais breve possível aí, no final, claro, com certeza vão surgir dúvidas, e a gente fica totalmente à disposição para discutir, né? Acho que a discussão final sempre é muito importante. Ok. Só reforçando que se alguém tiver já alguma pergunta no decorrer da apresentação, pode ir colocando no chat, que daí no final da apresentação a gente vai repassando as perguntas, tá ok? Então tá. Pode dar continuidade, Liberato. Te interrompi um pouquinho. Tranquilo. Essa apresentação está aparecendo, certo? O áudio está cortando um pouquinho agora. Vamos lá. Inovação, né? A gente tem que falar, então, um pouquinho... Liberato, seu áudio tá cortando. Está cortando? Está cortando. E agora, melhorou?
Um pouquinho, ainda tem um chiado no fundo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou sair e entrar de novo, Josi. Bem tranquilo. Problemas técnicos, daqui a pouquinho já dá tudo certo. Só reforçando que hoje é a 4ª aula do módulo. Semana que vem a gente não vai ter aula no módulo de inovação. Nós teremos uma aula especial com o Dr. Luiz Donaduzzi, presidente do Bioparque. No dia 8, a gente retorna com as aulas dentro do módulo de inovação. Acho que está um probleminha na conexão do nosso speaker de hoje. Daqui a pouquinho já vai dar tudo certo. Hoje é a 4ª aula do módulo de inovação. Então, o nosso convidado, para quem está entrando agora, é o Liberato Brum Júnior. Está voltando. E ele vai falar sobre propriedade intelectual. Oi, Liberato. Oi, acho que melhorou agora? Agora sim, agora tá legal. Vamos lá. Desculpe, eu atrapalhei, pessoal, mas podia dar sequência. Tudo certo. Problemas da tecnologia. Bom, então, assim, como eu estava falando, a inovação é extremamente importante, né? E propriedade intelectual está intimamente ligada com a inovação, tá? Realmente, hoje é fundamental conhecer isso, porque quem trabalhar com inovação não vai fugir de trabalhar com propriedade intelectual. Né? Então, se fala muito em ideia. Tive a grande ideia, tive uma ideia maravilhosa. A ideia, né, por si só, quando a gente fala em termos comerciais, ela não tem tanto valor, né? A ideia é uma ideia, né? Então, assim, aí até tem um conceitinho que é do próprio INPI, tá? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Invenção não é inovação, tá? Invenção, então, como conceito, é a primeira ocorrência de uma ideia por um novo produto ou processo, ao passo que a inovação seria a primeira tentativa de colocar a invenção na prática. Então, né, ou seja, a invenção se refere a novos produtos ou processos derivados a partir de ideias individuais ou de pesquisa científica. Inovação representa a comercialização da invenção, se a mesma tiver relevância econômica. Então, não adianta nada ter várias ideias, claro que a inovação, ela vem das ideias, é importante ter as ideias, né, mas elas precisam ser transformadas e desenvolvidas em produtos, tá? Para serem viáveis, elas têm que ser viáveis comercialmente, eu vou ter um investimento em cima dela e gerar retorno e lucro. Então, a empresa não compra apenas ideia, ela ensina o seu potencial de transformar produtos que sejam economicamente viáveis e tenham relevância para o mercado. Então, essa é a essência da inovação. Mas, claro que é muito importante, dentro das nossas organizações, nós estimularmos a ideia. Para a Donaduzzi, por exemplo, tem um banco de ideias. Ela estimula, ela premia, inclusive, anualmente, as melhores ideias. Isso é fantástico, né? Então, assim, eu não posso ser o portador de ideia, eu tenho que considerar todas as ideias dadas. Eu tenho, claro, depois que ter mecanismos para avaliar se essas ideias têm viabilidade técnica e econômica, né? E, às vezes, uma ideia junta com a outra e dá uma terceira ideia. Então, é extremamente importante ter isso bem sistematizado, seja a empresa seja grande ou pequena, tá? Um outro, dando sequência, por onde a inovação deve começar, né? A inovação, então, a gente tem que trabalhar muito com a questão da prospecção. Então, são vários entes, então, que conseguem trabalhar para que a gente tenha as melhores alternativas, né? Então, as ideias, elas podem acontecer dentro da nossa própria empresa, dentro com os nossos colaboradores, como também eu posso ter ideias, então, que vêm de fora. Eu posso ter ideias que vêm das universidades, é um ponto importante, então, a pesquisa básica é extremamente importante, é um polo gerador de ideias, né? É um polo que gera muita ideia, não necessariamente gera inovação, né? Então, aí, acho que a parceria público-privada, ela cabe muito bem,
né, é o setor privado conseguir, então, captar as melhores ideias das universidades e conseguir transformar isso num produto, é importante. As ideias podem vir, então, de centros de pesquisa, ela pode vir de fornecedor, né, eu posso fazer uma reunião com um fornecedor meu e fazer um Innovation Day lá, por exemplo, para ter uma ideia de um produto, né? Ela envolve Ministério da Saúde, ela envolve Anvisa, porque eu vou ter que registrar o produto na Anvisa, vou ter que registrar o produto no mapa. Eu vou ter ideias que vêm, por exemplo, quando a gente fala muito de medicamento, vem muito da parte clínica, é importante saber aquilo que o médico e o paciente precisam, né? Então, a Prati mesmo fez recentemente teve uma parceria com o hospital, por exemplo, Erasto Gärtner, de Curitiba, onde pesquisadores da Prati foram lá entender o que o hospital precisava. Pesquisadores do hospital também tiveram a oportunidade de verificar o que era necessário, né, como é feito o desenvolvimento de um produto. Então, essa troca de informações é extremamente importante. Claro, vai entrar governo com financiamento, executivo, legislativo, judiciário. Então, são vários entes, então, né, quando a gente pensa, então, aonde a inovação começa, né? Ela pode começar na nossa casa, né? A gente pode ter ideia. Então, assim, e uma coisa que tem que ficar claro, a gente não tem que trabalhar somente com a grande ideia, né? Eu posso ter pequenas ideias, né? E que no futuro podem virar uma grande ideia. Então, a inovação, ela começa passo a passo. Falando um pouquinho do mercado farmacêutico, né? O Brasil, então, é um mercado hoje muito significativo a nível mundial, tá? Como eu falei, como eu trabalho minha carreira inteira na parte farmacêutica, vou falar um pouquinho aí de algumas questões, então, da área, né? O Brasil, então, em 2013, era o 8º mercado farmacêutico mundial. Hoje, então, em 2018, ele é o 7º, e as perspectivas, então, é que o Brasil vire, então, em 2023, o 5º mercado farmacêutico, né? Então, aqui a gente tem realmente um mercado muito grande no Brasil, um mercado com muitas oportunidades, né? Então, o primeiro aí ainda é os Estados Unidos, é um mercado realmente muito grande, os Estados Unidos. Então, quem já teve a oportunidade de visitar uma farmácia lá nos Estados Unidos, eu, como farmacêutico, adoro visitar farmácia. Quando fui lá, todas as vezes visitei farmácia, porque realmente tem vários produtos, é realmente como se fosse um parque de diversão, realmente é bem interessante. O faturamento do mercado farmacêutico é bem significativo no Brasil. Então, aí quando a gente pega dados da CEMED, então, de 2005 a 2018, é um mercado que gerou mais de 586 bilhões. Oi, Liberato? Não, que cortou, alguém desligou meu microfone. Agora voltou. Tá ok. Então, o faturamento do mercado é muito significativo, tá? O mercado realmente cresce muito, o mercado brasileiro. Quando a gente olha, então, os dados de 2018, propriamente dito... Liberato, tá cortando de novo. Eu vou tentar te mutar aqui e liberar o áudio de novo para a gente fazer um teste. Tenta abrir o áudio agora. Melhorou? Tá cortando. A Michelle colocou, se você fechar a câmera, talvez melhora. Vamos fazer um teste. Não, continua cortando. Não, continua. Deixa eu Estamos com um probleminha técnico aqui, mas daqui a pouquinho já fica tudo certo. Reforçando que se alguém tiver perguntas no decorrer da apresentação,
pode ir colocando no chat que a gente vai fazer as perguntas no final. Teremos um tempinho para interação. Pedimos desculpas também pelo imprevisto, mas acontece nesse período de tecnologia em que a gente tem que fazer as palestras no formato online. Esperamos que daqui a um tempo a gente possa retornar para o presencial. Ele continua cortando, Liberato. Você quer tentar sair e entrar novamente? A gente aguarda. Lembrando que hoje é a 4ª aula, nosso convidado especial é o Liberato Brum Júnior. Ele vai falar sobre propriedade intelectual. Estamos com um probleminha técnico aqui, mas daqui um pouquinho já fica tudo certo no áudio. Está retornando. Tá bom, uma mensagem. Vamos de novo, agora deu? Agora tá ok, tá ok. Então vai. Vou compartilhar. Vai dar certo. Não tá morto quem peleia, como diria no Rio Grande do Sul. Isso aí. Não tá, pessoal. Dando sequência, eu vou deixar a câmera desligada, então, em função dessa instabilidade. Bem tranquilo. Como eu estava falando, então, o faturamento do mercado brasileiro em 2018 foi de 76 bilhões de reais, tá? 46 bilhões de embalagens comercializadas, 12 mil apresentações comercializadas, 6.100 produtos. Nós temos 1.762 princípios ativos e associações registrados, 473 subclasses e 221 empresas. Então, realmente é um mercado muito grande, muito significativo, né? E, claro, um mercado gerador gera um enorme número de ideias. Com relação ao mercado farmacêutico mundial, né? Também, então, nós temos aí estimativas que o mercado farmacêutico mundial atingiu 1,2 trilhões em 2018. E estima-se que ele ultrapasse 1,5 trilhões em 2023. Então, realmente é um mercado, como eu falei antes, né? Existem muitas oportunidades, então, de moléculas e de produtos para serem desenvolvidos. Aqui rapidinho, só para mostrar os medicamentos mais vendidos aí no mundo em 2018. Né? Nós temos medicamentos aí que faturaram, por exemplo, o Mira, né, que é um produto utilizado para artrite, né, um anticorpo monoclonal, mais de 20 bilhões de dólares. Né? Produtos com 9, com 7, com 6 bilhões de dólares. Tá? E a gente pode observar aí que a maioria das indicações são indicações para doenças crônicas. Tá? Então, é um mercado realmente enorme e é uma tarefa, assim, descobrir, bom, mas o que eu vou desenvolver em cima disso, né? E daí nós temos, só revisitando um pouquinho rapidamente, né, sobre os tipos de desenvolvimento. Quando a gente fala daquelas moléculas bilionárias, né, a gente está falando, então, de inovações radicais, até como o Pedro colocou na aula passada, né, inovação radical é quando eu crio uma nova categoria de produto, eu crio uma nova molécula. O exemplo que ele deu é um exemplo clássico e perfeito, que é o sildenafil, né? Não existia uma molécula para disfunção erétil, ele entrou no mercado e ele criou uma nova categoria. Mas para desenvolver um produto desses, são investimentos de anos, né? Então, estima-se de 8 anos, e milhões de dólares a serem gastos. Então, são investimentos realmente muito significativos e muito altos. Então, hoje no Brasil, eu diria que a gente ainda não está preparado, né, para fazer esse tipo de desenvolvimento, né? São gastos enormes, né? E com muita chance de dar errado, né? Com muita chance, então, da gente não conseguir chegar num produto final. Então, parte-se de 10 mil moléculas, né? Eu vou fazer todo um screening lá no estudo pré-clínico em animais. A partir disso, talvez eu tenha lá 5 compostos, ou até menos, que vão partir para estudos clínicos que a gente vai fazer em humano, né? Primeiro eu vou fazer em voluntários sadios, depois eu faço em pacientes,
né? E pode ser que chegue no final e dê errado, né? Temos vários exemplos disso. Né? Então, por isso que é importante, então, a questão da propriedade intelectual, né? É garantir que essa empresa aí que gastou 300 milhões de dólares, por exemplo, 500 milhões de dólares, tenha, né, seu direito a retornar esse investimento, tá? Então, isso, a propriedade intelectual, nesse sentido, ela ajuda, então, a fomentar a inovação, né? Ajuda com que as empresas, então, sigam inovando. No Brasil, a gente também tem muito desenvolvimento genérico, né? A Prate Donadus, inclusive, é o maior fabricante de medicamentos genéricos do Brasil, em doses terapêuticas, e os investimentos, então, são um pouco menores, né? Na verdade, quando a gente fala no genérico, eu vou fazer, então, uma cópia, né, fiel e exata do medicamento de referência. Não necessariamente fazer uma cópia é fácil, tá? Porque a gente não tem a formulação aberta do produto, então é necessário vários testes, então, para tentar chegar nessa formulação, e são realizados estudos em vivo, então, comparativos, né? Eu tenho que ter o mesmo comportamento em vivo, né, em humanos, são estudos que a gente realiza, para provar, então, que esse medicamento genérico vai ter a mesma segurança e eficácia do medicamento de referência. Né? Os prazos, então, são um pouco menores, eu consigo desenvolver em um menor tempo, então, aí, 13,5 a 5 anos eu tenho um produto, e vou gastar, aí, no Brasil, hoje, a gente tem uma média de 2 milhões de reais por produto, quando a gente fala do medicamento genérico. O que vem acontecendo muito hoje no Brasil é o que a gente chama de inovação incremental. Inovação incremental, então, por exemplo, pegar uma molécula que hoje eu tomo 3 vezes ao dia, né, e desenvolver um produto onde eu tome uma vez só. Isso se chama produto de liberação prolongada. Então, isso é uma inovação incremental. Ou um produto, por exemplo, que eu tome um comprimido para dor, por exemplo, que ele tem um efeito no organismo em 1 hora, eu tomo e 1 hora vai passar minha dor, eu desenvolvo, por exemplo, uma nova forma farmacêutica, exemplo, uma cápsula mole, onde em 20 minutos a dor passe. Né? Então, assim, quem tem dor tem pressa. Né? Então, eu desenvolver um produto então, que tire a dor mais rápido é uma inovação incremental. Cabe destacar também que não adianta mudar a cor do comprimido e dizer que é inovação. Isso não é inovação, tá? Para mim, caracterizar uma inovação incremental, tem que ter realmente um benefício direto e percebido então, pelo paciente, pelo médico. Né? Eu tenho que ter uma melhoria significativa. Então, o desenvolvimento de um produto, então, como inovação incremental, né? Eu vou demorar um pouquinho mais com o genérico, mas bem menos que um medicamento inovador, aí de 4 a 6 anos, e vou gastar aí, né, cerca de 2 a 5 vezes o custo genérico. Né? Vou gastar 4 milhões, 10 milhões, depende muito do produto, depende de todo do elemento clínico, mas eu não preciso fazer todas as etapas que eu faço, que eu tenho que fazer para o medicamento inovador, porque a molécula eu já tenho ela desenvolvida e estudada. O que eu vou trocar, em geral, é uma forma farmacêutica nova para melhorar alguma coisa para o paciente. A Prate da Nanduzi, por exemplo, hoje tem trabalhado muito em prospecção de produtos com inovação incremental para sistema nervoso central. Né? É a área, então, que a gente criou uma equipe de prescrição médica, né? Temos aí o canabidiol, mas a gente vai falar bem rapidamente sobre ele, e hoje é a área que a gente tem tentando, então, buscar junto à classe médica necessidades, então, clínicas não atendidas. Qual necessidade, que medicamento eu preciso desenvolver que eu não tenho no Brasil? É uma forma farmacêutica que não tem hoje? É um produto de liberação prolongada? Eu só tenho comprimido e preciso de uma solução oral para facilitar a dose? Né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, e a inovação incremental hoje é uma crescente aí no mercado brasileiro. Né? Todas as indústrias farmacêuticas, então, estão direcionando para isso. Mas, enfim, eu falei de toda essa questão do mercado farmacêutico, muitas oportunidades, várias possibilidades, conversar com a universidade, conversar com o fornecedor, conversar com o pesquisador, né, conversar com médicos, com pacientes. Então, as oportunidades são muitas, né? Então, é importante, é extremamente importante eu avaliar as melhores oportunidades, tá? Então, isso é fundamental. Então, a gente vai ter que trabalhar, a gente trabalha muito com o que chama funil da inovação, tá? E a inovação também, um ponto bem importante, hoje, pelo menos aqui na prática, a gente trabalha muito com a inovação pela demanda, né? Muitas vezes, dentro do universo de pesquisa, né, a gente tem muitas ideias, só que às vezes aquela ideia é boa para mim, mas não é uma ideia boa para o mercado. Então eu tenho que entender aquilo que o mercado precisa. Eu sempre dou um exemplo, né, quando eu falo de inovação por demanda, o exemplo da Gillette, eu vou falar rapidinho. A Gillette, certa vez, ele desenvolveu um produto para a Índia. Então os pesquisadores fizeram lá um Gillette Turbo, 3 lâminas, cabo antiderrapante, enfim, era o melhor produto do mercado. Né? Um produto fantástico, né? Um caráter de inovação enorme, só que ele custava um pouquinho caro, né, para os padrões da Índia. Então, eles botaram para vender no mercado indiano. O valor eu não lembro bem ao certo, mas eu vou falar $5, tá?
Isso, eles estavam contando que ia ser um sucesso no mercado lá. E foi o contrário, foi um fracasso de vendas. Um fracasso total. Aí eles foram entender, poxa, mas nosso produto é o melhor do mercado, não tem nenhum que tenha as funcionalidades que o nosso produto tem, por que ele não vende no mercado indiano? Por que não vendeu? Foram a campo. Aí eles verificaram, a Índia é um país pobre, né? Os salários lá, na sua grande maioria, são baixos, o pessoal ganha 30, 50 dólares por mês. Muitas famílias dividem em casa, por exemplo, não tem um banheiro único, então é difícil até lavar aquele produto com 3 lâminas. Não, mas para esse público nós precisamos desenvolver um produto diferente, é o contrário, eu tenho que fazer um produto com uma lâmina só, que custe 50 centavos de dólar, o mais barato possível. E assim a Gillette fez e o produto dele foi um sucesso. Então, é um exemplo clássico de como eu tenho que entender o que o mercado precisa, né? Então, para isso é super importante a prospecção e identificação de oportunidades. As ideias vêm aos montes e a gente tem que saber filtrar elas, né? Nós temos que, então, conseguir captar as melhores ideias. Para isso, claro, numa indústria farmacêutica nós temos softwares, por exemplo, que avaliam o mercado. Temos, por exemplo, o IQVIA, é um software então que a gente verifica todas as vendas que acontecem no mercado farmacêutico. Temos um outro software que a gente até adquiriu recentemente a licença, que é o Cortelis, né? Esse ele vai permitir a gente olhar mercados do exterior, produtos que estão vendendo no exterior e não vendem no Brasil, né? Então, mas é extremamente importante quando a gente fala de inovação incremental. Quando a gente fala no genérico, olha o mercado, veja os concorrentes, verifico se eu tenho capacidade técnica para desenvolver, é mais fácil uma aprovação. Agora, quando eu falo de inovação, uma inovação incremental, ou mesmo radical, eu tenho que identificar muito bem minhas potencialidades e verificar se esse produto realmente vale a pena e vai ter mercado. Então, a gente faz, então, toda essa prospecção e identificação, né? Como eu falei, a gente trabalha muito na área de sistema nervoso central, então nós temos board com diferentes médicos, formadores de opinião, por exemplo, para verificar se o produto que eu quero desenvolver, ele vai trazer um benefício para o paciente ou não, né? Eu vou verificar se eu tenho tecnologia, se eu não tenho tecnologia, onde eu posso buscar essa tecnologia. Então, vou tentar avaliar o quanto mercado eu vou ter. Para isso, então, eu faço um termo de abertura de projeto, que na prática nós temos também um comitê de inovação, né, que faz essa avaliação, né, para verificar se o projeto, o go ou não go, vou desenvolver esse projeto ou não, e depois, por fim, a execução e o lançamento. Tá? Então, é extremamente importante adotar esse funil da inovação, né, para selecionar os melhores projetos. Como eu falei, vamos ter muitas ideias, e essas ideias, então, vão afunilando. Né? Algumas vão ficar na prospecção, algumas vão ficar na análise do mercado, outras vão ficar em tecnologias que a gente não tem, algumas, então, barram em exigência regulatória, e no final, então, vou tendo um funil aí com as melhores ideias para serem desenvolvidas. E tem-se muito aquela questão que a inovação ela tem que ser aberta, né? Ela tem que ser inovador. E a experiência nos mostra, né, que, claro, eu não posso cortar as ideias, eu tenho que ter esse funil de inovação para filtrar elas, mas eu também tenho que fazer o acompanhamento do desenvolvimento desses projetos. Então, na prática, a gente trabalha muito com a gestão de projetos. Então, todo produto desenvolvido, então, como eu falei, tem essa seleção da molécula, toda análise técnica e financeira, análise de viabilidade, recursos, tenho equipamentos, tenho que comprar, não tenho, eu tenho um pesquisador que vai saber trabalhar com esse produto ou não, né? Tudo isso é documentado, tá? Então, termo de abertura de projeto assinado, análise de viabilidade assinada, e depois eu vou para a pesquisa propriamente dita, né? Mesmo para um genérico, existe uma pesquisa muito grande envolvida, né? Como eu falei, são desenvolvimento de fabricantes de matéria-prima, esses fabricantes têm que ter boas práticas de fabricação, eu tenho toda a documentação do fabricante que eu tenho que aprovar e depois a Anvisa tem que aprovar ela, são padrões de referência que eu tenho que comprar, tudo isso é documentado. Vou desenvolver meus métodos analíticos, eu vou desenvolver minha formulação tentando, então, né, quando eu falo de uma referência, copiar essa referência, não é uma tarefa fácil, né, vou ter que fabricar lotes em escala industrial, eu começo fazendo testinhos de bancada, que a gente chama, faço 300 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, vou para a produção, faço 100, 200 quilos, né, vou ter que fazer estudos clínicos também, estudos de estabilidade na zona climática brasileira, que nem hoje aqui em Toledo está calor, né, então um produto que vocês olham lá nos Estados Unidos e Europa, em geral tem 4, 5 anos de validade, aqui no Brasil nós temos um clima muito quente e úmido, então tem que fazer a estudo de estabilidade considerando as nossas condições climáticas. Aqui eu vou ter 2 anos, no máximo 3, né? Mais comum até 2 anos de validade. Então, é totalmente diferente o desenvolvimento aqui. E tudo isso muito documentado, né? Para tentar, então, né, chegar, então, no final e ter o registro do produto. Né? Então, tem produtos aí que a gente gera 30 mil páginas, a mais de 30 mil páginas de processo de registro para ser submetido à Anvisa, e a Anvisa vai avaliar, então, essa documentação. Então, não é um processo fácil. Então, como eu falei, inovação, ela tem que ser muito bem monitorada, acompanhada,
e eu tenho que ter esses gates, esses acompanhamentos para realmente chegar no final e conseguir o registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto ao MAPA, enfim, junto ao órgão que eu estiver desenvolvendo o meu produto. Vou falar rapidamente de uma estrutura que a gente tem de PDI na Prat, né? Então, hoje a Prat, a gente sempre trabalhou muito em inovação com desenvolvimento de plataformas, tá? Então, nós temos, então, muitas plataformas tecnológicas desenvolvidas. Então, isso foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, não é uma tarefa fácil, né? Não foi de uma hora para outra, né? Então, hoje nós temos, então, várias plataformas desenvolvidas na Prat. Isso nos permite, então, fazer alguns projetos de inovação incremental. Nós temos, quem já tomou o omeprazol, teve curiosidade, por exemplo, de abrir a cápsula, viu que tem umas bolinhas dentro, que lá chama pellets. Né? Pellets, inclusive, a gente teve uma reportagem agora na Veja Saúde, ano passado, que mostrou, então, a nossa tecnologia. Nós lançamos um produto para Alzheimer, né, que tem uma característica, então, de ter liberação rápida e lenta, né, lançamos no Brasil, e o produto, então, conseguiu baixar muito o custo, né, para os pacientes. Então, uma vantagem bem significativa do ponto de vista econômico para os pacientes. Uma tecnologia diferenciada que pouquíssimas empresas no Brasil têm. A maioria da tecnologia hoje, quem vende no Brasil acaba comprando um produto pronto do exterior. Nós não, nós fabricamos aqui na empresa. Um outro produto, então, é um produto para intolerância à lactose. Né? Então, nós desenvolvemos alguns produtos que quem tem intolerância à lactose tem que tomar, esperar 20 minutos, aí consumir o produto lácteo. Nosso produto não, nós desenvolvemos um produto, então, que ele é orodispersível, ele dissolve na boca, não precisa de água ou de nada para tomar ele vai dissolver na boca e quem precisa do produto pode, na sequência, já consumir o alimento lácteo. Então, são tecnologias que a gente foi desenvolvendo e hoje permitem, então, né, que a gente trabalhe, então, com aquilo que eu falei, inovação incremental, desenvolver produtos que atendam a necessidade médica não atendida. Né? Hoje, por exemplo, nós iniciamos um projeto aqui na prática com nanotecnologia, uma tecnologia do futuro. Né? Com a nanotecnologia, a gente pretende, então, melhorar a absorção de alguns produtos. Então, esse é o caminho. Como estrutura, né, nós temos, então, aqui na Prat, mais de 100 projetos em andamento. Nós temos realmente aí na parte que a gente fala da indústria farmacêutica, o que tem de melhor a nível mundial. Temos uma estrutura muito boa com todos os equipamentos, cerca de 270 pesquisadores atuando exclusivamente no desenvolvimento de novos produtos. Né? Mas, mesmo assim, em algumas condições, a gente busca o que a gente chama de licenciamento. Né? Mas e quando licenciar? Bom, apesar de termos várias tecnologias, várias plataformas, né, nós temos algumas, sempre aparecem plataformas novas. Então, assim, é importante licenciar? Por exemplo, quando a gente não tem uma tecnologia que Prat hoje tem spray nasal? Não tem. Mas se aparecer uma oportunidade de licenciamento de um produto exterior, é uma oportunidade de licenciamento? Sim. Né? E isso, claro, eu posso partir de um primeiro licenciamento e depois internalizar a tecnologia. Isso qualquer empresa pode fazer. Claro que hoje a Prat, como tem uma estrutura maior, a maioria dos produtos a gente consegue fazer com P&D em casa, in-house. Né? E preferencialmente, quando dá para fazer em casa, é melhor fazer em casa. Só que, claro, quando a gente tem uma empresa menor que a gente está começando, de certa forma, a gente tem que buscar essas alternativas, né? E mesmo a prática, uma empresa grande também busca. Então, a gente tem buscado, sim, oportunidades de licenciamento, por exemplo, de produtos que não são comercializados no Brasil, produtos que nós não temos tecnologia ainda desenvolvida, porventura alguma molécula que não tenha no Brasil, que eu consiga o licenciamento de um produto já com estudo clínico no exterior. Então, o licenciamento é uma estratégia importante, é uma estratégia complementar do negócio, né? E vocês aí, vários aí que estão com startups, por exemplo, é uma alternativa interessante também, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho falei um pouquinho dessa introdução, então, né, de inovação. Vou falar um pouquinho agora sobre as patentes a nível mundial. Esse aqui é um dado atualizado de 2020, né? Aqui tem um ranking, então, com os 10 países que mais pedidos de registro de patente no mundo, né? Que somam, então, 3,3 milhões de inovação em potencial. Né? O Brasil, né, infelizmente, tem um número baixo de patentes. Né? Nós temos aí 25 mil pedidos no ano. Quando a gente olha a China ultrapassou os Estados Unidos, então, em pedido de patentes. A China hoje tem 1,5 milhões de pedidos de patente, né, nessa atualização de 2020. Os Estados Unidos, então, 597 mil, depois o Japão, 313 mil, Coreia, 209 mil, e depois vai descendo Alemanha, Índia, né, Rússia e Canadá. Então, assim, isso a gente aqui dá para ver muito claramente, né, porque hoje existe uma discussão muito grande aí entre China e Estados Unidos e algumas brigas comerciais, enfim, a gente vê falar muito no 5G,
né? Porque a China, então, era um player que sempre foi reconhecido como cópia, como o i99, né? E recentemente, assim, de uns anos para cá, eles investiram muito em inovação. Eles criaram muitos parques de inovação dentro da China, né? Eu tive a oportunidade de visitar a China 3 vezes já, né? Visitei mais de 30 cidades lá, e realmente é notório o crescimento, assim, na questão da inovação, né? Então, eles começaram a fazer produtos biológicos, começaram a fazer vacinas, começaram essa questão de produtos com tecnologia, né? Então, a China hoje é um competidor, é um grande competidor e por isso uma grande briga aí com os Estados Unidos em cima disso, tá? Aqui eu vou mostrar um pouquinho, então, do que eu vivenciei. Em 2019, né, nós fizemos uma viagem, a Prati, então, estava olhando para abrir um escritório internacional, e nós visitamos, então, algumas cidades dos Estados Unidos. A gente foi em Miami, Orlando, Tampa, Gainesville, foi em Montreal, no Canadá, e visitamos, então, alguns centros de inovação, né, para verificar onde nós teríamos sinergia, então, para abrir. São duas fotos que eu pessoalmente tirei, tá? Ali na Universidade do Sul da Flórida, né, nós temos, então, uma parede, e isso chamou bastante atenção, um mindset americano bem diferente, recheado de patentes, tá? Então, ali são registros, são patentes, então, concedidas, não são nem patentes solicitadas, né? E no outro ali a gente vê uma parede de uma universidade brasileira, uma grande universidade brasileira, com artigos, tá? Então, o que a gente mostra, vê claramente, né, e nessa viagem eu vi claramente a diferença do mindset, né, do americano. Todos os centros lá, o objetivo deles é desenvolver uma patente, mas com um produto que chegue no mercado, né? No Brasil, então, claro, nós temos iniciativas, né? Sempre existem iniciativas com relação a isso, mas ainda nós temos uma cultura muito da publicação do artigo, né? Então, até mesmo porque existe cobrança, né, por parte dos órgãos reguladores, enfim, do CNPq, CAPES, com relação a isso, né? Quem está na universidade tem que publicar. Aí nos Estados Unidos, não. Eles primeiro patenteiam e depois eles publicam. Não quer dizer que eles não publicam também, mas eles sempre buscam primeiro a propriedade intelectual. Eu consigo patentear isso? Se eu consigo, então eu vou esperar e depois eu publico. Tá? Então é uma diferença bem grande. Aqui, na verdade, nessa Universidade do Sul da Flórida, também a gente verifica que eles têm lá só por curiosidade, um hall da fama aí dos inventores, tá? E aí foi inventado, inclusive, o Gatorade. Tá? O Gatorade tem diversas patentes, então, tem a primeira patente da invenção e depois tem diversas patentes, então, que foram sendo realizadas. E na Universidade do Sul da Flórida, então, eles são muito focados nesse centro de inovação, a universidade. Eles, então, têm áreas que eles trabalham, eles definiram 6 áreas de atuação, então, cérebro, né, medula espinhal, ciência dos dados, coração, enfim, água, né? Então, eles formaram um sistema, então, um ecossistema de inovação, né, que envolve, então, da concepção à comercialização. Tá? Esse é o material deles, então, é concepção à comercialização, como eu falei. O objetivo deles é justamente ter isso, tá? Ter o produto chegar no mercado. E aqui, ó, chama a atenção que eles têm métrica para isso, né? Então, eles têm lá todo um plano estratégico para fazer, para verificar isso. Eles têm, então, metas, então, para patentes, não é nem depósito de patente, é concessão de patentes. Então, em 2016 foram 291 patentes concedidas, e depois, nos anos subsequentes, eles tinham meta, 273, em 2020, 282, e em 2021, 285. E também número de licenças, ó, que é justamente assim, bom, tenho a patente, eu vou licenciar essa patente para alguém, para uma indústria, enfim, para outra empresa, para alguma empresa, né? Então, eles têm ali, ó, métrica também para licença, 120, 124, em 2020, 125. Então, é realmente uma cultura bem diferente, né? A gente conversou bastante com os professores lá, e realmente, eles têm um objetivo, eles falaram, bom, se eu depositar 20 patentes, se dessas duas ou três dessas 20 virarem um licenciamento para alguma empresa, paga toda a conta e ainda sobra dinheiro. Né? Então, realmente é uma cultura diferente. Aos poucos, a gente já tem algumas iniciativas assim no Brasil, mas lá eles trabalham muito isso. Né? Então, aqui, 2 exemplos bem rápidos, eu vou ter muito, mas, na verdade, assim, tem, né, até uma apresentação da NPI, né, um exemplo de cientistas da USP que fizeram, então,
peças de chuveiro, carro, aparelhos, por exemplo, e publicaram 20 artigos, mas não patentearam, né? Então, todo mundo usou, né, depois da publicação, isso se torna público, qualquer empresa ou qualquer alguém pode pegar a ideia e replicar, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma obsessão por patentes, eles patenteiam até, por exemplo, ali um exemplo, né, exemplo excessivo, mas método para controle de peso. Então, eles têm um método lá para literalmente fechar a boca, né? Tem tudo isso descrito numa patente. Então, assim, como conceito lá, abaixo do sol e exceção do homem, tudo é patenteável. Então, realmente, eles trabalham muito com essa questão da patente. Aqui, então, eu vou mostrar rapidamente algumas patentes do Brasil, tá? Um artigo, então, de 2019, que mostra, então, aqui a gente tem exemplos, né, de empresas que realizam patentes no Brasil, por exemplo, o Instituto de Pesquisa, né, que não tem ensino que mais patenteou no Brasil é a Embrapa, tá? A Embrapa, então, né, temos dos 272 patentes da Embrapa, então, no ano de 2017. Né? Depois a gente tem a Fundação Fiocruz, né? Depois vamos ter ali Butantan embaixo, enfim. Então, existe patente no Brasil, né? Existem várias empresas, né, e universidades que patenteiam, né? Mas é uma mudança de cultura, aos poucos a gente vai mudando essa cultura. Já ali na outra tabela, a gente tem um ranking de depositantes não residentes, tá? Que são empresas, então, que não estão que não são brasileiras, né? Que são multinacionais. Aqui, ó, o Alcon, né? Então, depositou ali em 2017, ó, 672 patentes, no acumulado de 2015 a 2017, 1.844 patentes, é um número gigantesco. Dow Chemical, ó, 419 em 2017, 1.117 no acumulado. Essa Halliburton aqui, que é petróleo, ó, 357, 1.325, Huawei, ó, tecnologia. Enfim, então o Brasil hoje ele é olhado com muito carinho, então, pelas empresas estrangeiras, né? A indústria farmacêutica, então, patenteia muito no Brasil, porque, como eu mostrei para vocês, a gente vai ser o 5º mercado aí, possivelmente em 2023. E as universidades também, né? Nós temos alguns exemplos de universidades que realizam suas patentes. Então, assim, aqui a gente tem só um comparativo de produção científica, 2008 a 2018. Ó. Universidade de São Paulo, 129 mil publicações. Ó, depósito de patentes, 2018, 73 patentes. Tá? Depois a Unicamp, 42 mil publicações e 110 patentes. Isso em 2018. O FRJ, ao contrário, tem muita publicação e pouca patente, ó, então 36 mil publicações e 3 patentes depositadas. E aqui da Universidade Federal do Paraná, ó, temos 19 mil publicações científicas e 70 depósitos de patente. Então, acho que é um passo a passo e um dos meus trabalhos aí é trabalhar junto a universidades, enfim, buscando, prospectando novas oportunidades e realmente a gente tem verificado que isso tem melhorado. Né? Com relação à quantidade de artigos publicados, né, a gente tem realmente o Brasil ocupa a 13ª posição em quantidade de pesquisa, então 571 mil papers, né? Mas em termos de impacto científico ainda a gente tem, em geral, né, relevância baixa. Claro, temos nichos importantes aí que o Brasil é referência, mas ainda precisamos aprimorar até mesmo a qualidade dos nossos artigos científicos, tá? Aqui é o ranking global da inovação, né? Esse ranking global, ele coloca, então, o Brasil não está muito bem classificado, não, tá? Ele está ali na posição, 62º lugar, então ele está realmente numa posição ruim, e ele mede diversos aspectos, né? Quanto que é investido em inovação, né? Quantidade de pesquisa clínica que a gente tem também dentro do país. No Brasil, a gente tem pouca pesquisa clínica de novos medicamentos, por exemplo, é um dos itens avaliados, né? Enquanto que nos Estados Unidos a gente demora 6 meses para iniciar uma pesquisa clínica, no Brasil, dependendo do produto, se demora 2 ou 3 anos. Então, é muito demorado, então muitas indústrias acabam não vindo para o Brasil. Mas, enfim, vamos olhar o copo mexer. Nesse sentido, a gente tem realmente bastante oportunidade para melhorar e, como eu falei, eu tenho vivenciado, então, iniciativas interessantes. Não queria desestimular vocês mostrando esses slides, pelo contrário, eu queria mostrar que, na verdade, existe a possibilidade de crescimento. E a gente tem um exemplo prático aqui na prática do Naduzi, que é um exemplo, hoje, um case de sucesso e inovação e um case de parceria público-privada. Tá? Nós estamos desde 2014 trabalhando num produto na base de canabidiol,
em conjunto com a Universidade de São Paulo. Um projeto em conjunto, a Universidade de São Paulo tinha uma expertise já grande no assunto, uns médicos que já trabalhavam com o produto há muitos anos. Fizemos um convênio para desenvolver em conjunto esse produto, né? Estamos construindo lá, esse ano fica pronto um primeiro centro de estudos para canabinoides a nível mundial, a Prate doou um prédio, então, para fazer esse centro, né? E esse projeto envolveu, então, diversas reuniões da Anvisa, foram mais de 30 reuniões da Anvisa para alinhar o passo a passo. Então, é um projeto que foi feito, então, um estudo pré-clínico, estudo fase 1 estudo em pré-clínico em animais, fase 1 em humanos, fase 2 em pacientes. Estamos agora também fazendo fase 3 para epilepsia refratária, com resultados significativos até o momento. Envolveu também financiamentos, né? Então, assim, existe dinheiro para inovação, eu sei que é tema de um módulo aí, mas quando a gente tem projetos bons, o dinheiro existe, né? Então, esse é um projeto que tem financiamento FINEP, tem uma parte dele que é BNDES, que inclusive é um recurso não reembolsável. Esse recurso não vem para a prática, ele vai para a universidade, tá? Um recurso, então, que foi totalmente investido na universidade, né? E temos aí depósito de patentes também a nível mundial, temos uma patente concedida e temos aí patentes em 13 países ao redor do mundo, tá? É um case de sucesso, então o nosso produto ele chegou no mercado no ano passado, foi o primeiro produto à base de canabidiol do Brasil, né, em termos de produção farmacêutica, é o segundo produto do mundo, e hoje, uma grata surpresa, tivemos autorização da Anvisa para o lançamento, então, de mais 2 concentrações do produto. Né, 2 concentrações, então, vão dar mais acesso à população dos pacientes. Infelizmente, foi hoje o dia que a gente está falando aqui de inovação, tá? Então, um ponto bem positivo. Isso mostra, então, que é importante trabalhar em parceria e que é possível, sim, trabalhar com universidades. Com relação, agora vou falar o terceiro ponto, que é a propriedade intelectual, propriamente dito. Tá? A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual define a propriedade intelectual, então, como a soma dos direitos relativos a obras literárias, artísticas e científicas, interpretações dos artistas intérpretes, execuções dos artistas executantes, fonogramas, emissões de radiodifusão, invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Tá? Então, assim, o banco de patentes, né, estima-se que o conhecimento contido nos bancos de patentes do mundo compreende 80% de todo o conhecimento científico e tecnológico disponível, né, tornando-se a fonte mais rica e útil de informação para empresas inovadoras. A gente não usa tanto o banco de patentes, mas ele é fantástico, tá? Porque depois a gente vai ver lá na frente, né, que quando a gente patenteia, uma contrapartida é justamente mostrar o segredo, né? Então a gente tem que avaliar muito bem o que a gente patenteia, né? Então ele permite que a gente avalie o nosso concorrente. Bom, mas o que que nosso concorrente está fazendo? Eu tenho de produto que eu estou desenvolvendo aqui no Brasil. Tem um concorrente na China ou nos Estados Unidos? Será que esse concorrente depositou a patente aqui no Brasil ou não? Então, assim, ele pode servir e inspirar novas inovações. A partir de uma patente que eu identifiquei na literatura, eu posso verificar uma melhoria. Eu cito um exemplo, um produto que a gente desenvolveu, um produto para diabetes, chama glimepirida. A gente estava com dificuldade bem grande, né? Quando a gente faz o desenvolvimento do produto, nós temos um ensaio que a gente faz que chama perfil de dissolução. Ele vai meio que simular se o produto vai liberar no organismo humano ou não, né? E para esse produto a gente estava encontrando uma dificuldade, uma concentração mais alta, essa dissolução, né, vamos dizer assim, que tinha que dar 100%, estava dando 80%. Né? E através da identificação de uma patente, eu identifiquei uma patente lá nos Estados Unidos, não estava depositada no Brasil, que mostrava o pulo do gato, né? Eu tinha que misturar o meu princípio ativo, glimepirida, com um recipiente inerte, aí, com uma lactose, antes de iniciar o processo de fabricação lá. Uma pré-mistura que não é muito usual na indústria. E com isso foi resolvido o problema, né? Então, assim, é só um exemplo de como o banco de patentes, então, pode nos fornecer uma informação importante. Né? Quem está desenvolvendo o produto, quem está desenvolvendo novas tecnologias, é fundamental, né, olhar o que a concorrência está fazendo, o que tem nas patentes. Será que o que eu estou fazendo realmente já não tem uma patente, alguém já não está fazendo isso? Será que eu vou conseguir comercializar esse meu produto? Então, são pontos importantes aí a serem observados. A gente vai discutir hoje, como eu falei, como a gente viu na própria definição ali de propriedade intelectual, tem N níveis, né? A gente podia ficar... propriedade intelectual é um curso, né? Nós poderíamos ficar dias falando de propriedade intelectual, né? São vários assuntos. Então, aqui hoje a gente vai segmentar, vai falar um pouquinho mais sobre marca, desenho industrial, segredo industrial e patentes, tá?
Existe patente, por exemplo, de indicação geográfica, né? Espumante, né? Espumante ninguém pode usar o termo espumante aqui no Brasil porque é designado a uma região, então, da França, né? A mesma coisa, Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Hoje é denominação, indicação geográfica. Assim como vai ser logo aí os queijos finos do Bioparque, né? É uma indicação geográfica, ninguém vai poder usar esse termo. Tá? Então, eu posso hoje, a propriedade intelectual envolve N coisas. Tá? Então, eu tenho que saber realmente explorar aquilo que eu preciso. Com relação, quando a gente fala também aqui de medicamento, né? São várias coisas que eu posso estar patenteando. Eu posso patentear a molécula. A molécula é uma patente muito forte. Quando tem patente de molécula, ninguém consegue quebrar. Ela vai ter essa validade. Eu posso patentear o processo de purificação. Posso patentear o tipo de sal, como eu estabilizei isso, a fórmula farmacêutica, a forma, né? Comprimido, uma cápsula mole. Né? As indicações terapêuticas no Brasil não é muito aceito. Tem algumas alternativas para isso, mas é muito aceito nos Estados Unidos. Eu patentear uma indicação terapêutica, um determinado produto para Parkinson, para epilepsia, isso é comum lá acontecer. Patentear condicionamento, combinações de fórmulas. Enfim, realmente uma brincadeira que eu não falei. Quando a gente começa a trabalhar com isso, realmente é bem estimulante e obriga a gente a estudar muito sobre isso, tá? Agora, falando de marca, tá? Marca. Sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros similares. O registro da marca no Brasil, ele é válido por 10 anos e a gente pode prorrogar indefinidamente, tá? Vai renovando sempre por 10 anos. E por que é importante o registro da marca? Quando eu boto o slide aí, ó, todo mundo reconhece essas marcas que estão aí, tá? Todo mundo reconhece. Né? Aí eu pergunto para vocês, quanto vale a sua marca? Né? Vocês estão trabalhando a marca que vocês têm nas suas empresas hoje de forma significativa? Vocês estão cuidando disso? Quanto vale uma marca da Apple hoje? 200 bilhões de dólares? 300? E uma Nike? Talvez a marca Nike vale mais do que... É o maior valor, é o intangível da empresa. Né? Então, assim, a marca ela pode estabelecer um padrão de qualidade, né? Se eu conseguir realmente agregar valor à minha marca, as pessoas pagam mais pela marca, né? Isso é fato, é cientificamente comprovado. Maior confiabilidade, como eu falei, resulta em valor agregado, valoriza o portfólio da empresa e tem a possibilidade de eu licenciar, né? Quando eu falo de licenciamento. Até o próprio modelo de franquia, quando eu falo. Modelo de franquia é uma forma de licenciamento da marca, né? Eu vou dar um exemplo, eu sou franqueado da rede de fast food Bob's. Então, eu licencio a marca Bob's, né? E a gente paga royalties, né, para o Bob's. Né? Então, eles estão licenciando a marca, o know-how, enfim, mas é importante. Aqui, quem tem filho, quem está nos assistindo, com certeza, em algum momento, já assistiu no YouTube a Galinha Pintadinha. Com certeza. E com certeza já comprou algum produto da Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha é um case de sucesso a nível mundial. Está entre as 100 marcas aí mais reconhecidas no mundo. Né? Faturamento, já faturou aí mais de 300 milhões de dólares com licenciamento da marca. Né? São inúmeros produtos licenciados. Né? E é uma empresa hoje muito forte quando a gente fala. Então, é uma marca reconhecida em vários países do mundo, não só no Brasil. Né? Então, Galinha Pintadinha é um case aí de como a administração da marca, né? E, claro, eles tinham um produto para entregar, um produto diferente, né? Mas o licenciamento da marca realmente traz um retorno muito grande. Um outro exemplo de marca é o iPhone, né? iPhone, então, no ano 2000, né? A Gradiente registrou a marca iPhone no Brasil. Né? E chegou a divulgar um produto, então, numa feira, mas não comercializou. Só que, como o INPI demorou muito para registrar a marca saiu o registro só em 2008. E em 2007, né, o iPhone da Apple foi lançado no Brasil. Né? Desde então, existe uma briga judicial. Então, às vezes, a Apple já ganhou, né? Depois o STJ permitiu, então, que a Gradiente usasse o uso da marca iPhone também. E agora isso aí está no Supremo Tribunal Federal. Tem uma última recomendação, uma última decisão aqui de dezembro, agora de 2020,
que coloca, então, que a disputa entre a Apple e o gradiente deve ser resolvida através de conciliação. Em resumo, tá? A Apple vai ter que abrir a carteira e vai ter que pagar alguma coisa da gradiente para resolver o problema, tá? Então, por isso que eu falo, é muito importante, né, o registro da marca. Pensa quem trabalha com aplicativo aí. Eu tenho um aplicativo, eu desenvolvo todo ele, eu começo a vender aqui na região, e quando eu vou expandir para São Paulo, por exemplo, eu vejo que tem uma marca igual lá. E aí? Vou ter que trocar a marca, vou começar do zero, eu perdi todo o meu investimento em marketing. Então, é realmente importante a questão de olhar, tá? Trabalhar, dependendo do negócio, né, que vocês trabalham, a marca é extremamente importante e faz toda a diferença. Aqui outros exemplos de marca. Por exemplo, ideias, né? Por exemplo, a Uber, né? Eu viajava muito, agora com a pandemia acabaram as viagens, né? No último ano eu viajei uma vez só, mas eu viajava muito aqui pela empresa, e um dos serviços aí que não era bem entendido é o táxi, né? Por exemplo, eu não gosto muito de andar com dinheiro na carteira, eu gosto mais de pagar com cartão. Então, toda viagem eu esquecia de tirar dinheiro do banco, eu chegava lá no local em São Paulo, por exemplo. Putz, e agora? Eu tenho que ir lá, eu não conheço muito São Paulo, será que o táxi vai dar 300, 400, 200 reais? Tinha que achar um caixa eletrônico para tirar o dinheiro. Eu não sabia se o taxista estava fazendo o caminho correto, que horas eu ia chegar no meu compromisso. Enfim, chegou o Uber, né? Então, assim, tudo no aplicativo, já paga no cartão, já direto no cartão. A gente sabe quando o carro vai chegar, que horas ele vai chegar no local de destino, quanto eu vou pagar. Fantástico. E o Uber, então, ele tem a marca Uber, depois ele, claro, hoje o Uber já tem concorrentes, mas a marca é muito reconhecida, né? E tem várias marcas registradas no mundo, 575, e várias patentes depositadas, tá? Então, fazer essa gestão da marca é extremamente importante, assim como a Airbnb e o Facebook. Um outro exemplo que eu falei para vocês do Bob's, é o Bob's quando trabalha com co-branding, né? Toda vez que trabalha com co-branding, né, aqui, exemplo do milkshake em parceria com a Hershey's, a gente acaba verificando um aumento da venda e também se consegue vender o produto com valor agregado mais alto. Então, a marca é extremamente importante fazer essa gestão correta, tá? Aqui, saindo um pouco da marca, né, falando rapidamente sobre desenho industrial. Desenho industrial, então, ele tem um registro válido por 10 anos, porém pode ser renovado por no máximo 25, né? É a forma, então, plástica ornamental de um objeto, o conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto, tá? Então, assim, o desenho industrial, ele também ele dá um cenário de competitividade, ele dá um diferencial para o produto, tá? Então, assim, a garrafa da Coca-Cola, todo mundo conhece a garrafa da Coca-Cola, né? Todo mundo conhece o formato. Ninguém vai comprar com um formato diferente, vai saber que não é Coca-Cola. O exemplo do Fusca, né? O Fusca foi emblemático por muitos anos e dominou o mercado. Agora, o exemplo clássico é o iPhone, né? Ali em cima tá o desenho industrial do iPhone. Todo mundo bota o olho e sabe que é um iPhone, né? Quem caiu até numa pegadinha foi o CEO da Xiaomi, uns tempos atrás. Ele foi dar uma entrevista, né? E os repórteres se identificaram que ele estava com o quê? Com um iPhone. Pensa o desastre. O cara é CEO de uma empresa de celular e estava com um iPhone. E por que se identificou o iPhone? Justamente pelo desenho industrial. É inconfundível quando a gente olha o desenho, né? O iPhone. Então, assim, o desenho industrial também é importante dependendo do trabalho que a gente, dependendo do tipo de negócio, do tipo de empresa que a gente tem, tá? É uma coisa que deve ser explorada também. Agora, entrando em patentes, realmente patente é um mundo amplo, enorme, e que exige especialização, tá? Então, assim, quem for entrar com patentes, recomendo fortemente, né, a trabalhar junto com um escritório especializado, tá? Na prática, então, a gente trabalha, como eu falei, desde 2015 com patentes, a gente tem uma equipe que já vai trabalhando, mas chega um determinado ponto que eu preciso do escritório externo, porque são prazos, são buscas que não são fáceis de ser realizadas, existem diversos mecanismos aí para que o pessoal patenteie uma molécula sem mostrar direito o que é. Então, assim, tem que ter realmente uma equipe especializada para identificar, então, quando a gente está, por exemplo, infringindo ou não uma patente. E a patente, então, ela pode alavancar, tem diversas, né, funcionalidades, como a gente viu antes, é uma estratégia, né, até para identificar concorrentes, é uma estratégia também para barrar concorrentes,
né? É uma estratégia de inovação, né? Então, alavanca resultados de PDI, ela serve como negociação, empresas que têm muitas patentes acabam tendo seu valor maior, a valoração da empresa também é maior, fortalece a imagem corporativa, né? A questão de ser uma empresa inovadora, tendo patentes, isso é fortalecido, estimula a cooperação com o desenvolvimento, né? Então, promove, alavanca tecnologias e novos mercados, atrai investidores, quando eu trabalho com investidor, né? Quando eu tenho patentes, enfim, evidencio que trabalho com propriedade intelectual, eu consigo também acessar mecanismos de financiamento para inovação de uma maneira mais fácil. Eu tenho incentivos, também sei que vai ter uma aula, mas, por exemplo, quem trabalha com inovação e tem uma patente tem benefícios adicionais numa lei que a gente chama de lei do bem, né? Que tem benefícios, então, no imposto de renda, né? O governo incentiva bastante isso. E, então, assim, a propriedade intelectual alavanca realmente muito o crescimento das empresas, né? Então, é uma vantagem comercial, competitiva, né, e tecnológica. Então, assim, eu consigo, através da propriedade intelectual, me diferenciar da concorrência e apoiar o desenvolvimento de novos negócios. Então, tem várias, né, vantagens de se trabalhar com propriedade intelectual. Aqui alguns exemplos, né, e um exemplo bem emblemático que eu gosto de mostrar, é ali, em 2011, a Motorola, então o Google comprou a Motorola, né, celular, por 12,5 bilhões de dólares. Tá? Eles tinham cerca de 17 mil patentes depositadas e 7.500 patentes pendentes. Bom, 3 anos depois, a Google vendeu a Motorola para a Lenovo por 3 bilhões de dólares. Só que sem as patentes. Então, assim, na conta de padeiro, claro, né? As patentes da Motorola valiam, né, 9,5 bilhões de dólares, enquanto a Motorola em toda a empresa valia 3 bilhões. Então, isso aqui mostra, né, como é importante e como as patentes, então, valorizam a empresa. Né? Realmente é fantástico quando a gente olha esse número, é bem disruptivo. Aqui também é um exemplo, né, tem essa empresa de genética, então, que patenteou, enfim, vários testes, então, preditivos para câncer de mama. Eles tentaram patentear, inclusive, genes naturais, o que depois acabou sendo derrubado, então, na justiça, na Suprema Corte, né? Não posso patentear um gene natural. E quem usou esse teste foi a Angelina Jolie, né? Ela fez os testes e viu que tinha uma forte predisposição a ter câncer de mama. Então, na época, quem vai lembrar da notícia, ela fez uma mastectomia total, então, ele tirou as 2 mamas após o teste. Né? Isso alavancou bastante a empresa do ponto de vista comercial, então, porque várias mulheres foram fazer o teste, e eles tinham patentes, então não existia um concorrente para fazer isso, e as ações da empresa também subiram, tá? Então, também uma outro tipo de abordagem como estratégia de negócio. Uma outra abordagem como estratégia, aqui a gente tem o Elon Musk lá, uns anos atrás, então ele liberou as patentes do carro elétrico, né? Mas, claro, ele teve, as ações subiram muito, a empresa subiram, né? Teve forte alta. Só que, claro, aqui tem um detalhe, né? Ele não liberou as patentes das baterias, né? Que é um dos grandes segredos aí do carro elétrico, é ter uma bateria que tem autonomia. Enfim, mas ele usou a questão né, da liberação das patentes como uma estratégia comercial na época e teve um ganho financeiro bem significativo com isso. Definição de patente, tá? Então, assim, patente é um título de propriedade que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção em determinado território por um limitado período de tempo em troca da descrição da invenção. Tá? Então, assim, patente é um título de propriedade. Primeira definição aqui que a gente está vendo. Agora a gente vai entrar nas definições realmente de patente e como realizar o processo de depósito, tá? Então, aqui é um ponto importante também, ó, direito de impedir terceiros de explorarem sua invenção. Né? Então, que a patente, o que ela impede que um terceiro faça o meu produto, mas ela não garante o direito de explorar. Porque o jogo de patentes é tão intrincado, por isso que eu falo para vocês que é importante ter um escritório, que pode ser que eu mesmo tendo uma patente, eu infrinja a patente de um terceiro em determinado momento, né? Porque a patente compreende algumas reivindicações que a gente coloca lá. Tá? Então, por isso é muito importante essa avaliação, então, bem criteriosa, tá? Então, assim, um ponto bem importante, ele impede
em terceiros explorarem o nosso produto. Não garante que eu possa comercializar o produto, tá? Então, ó, a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos, produto objeto da patente, processa o produto obtido diretamente para o processo patenteado, em um determinado território. Isso é outro ponto importante. Se eu deposito a patente no Brasil, ela tem validade no Brasil, tá? Ela não tem validade nos Estados Unidos. Se eu quiser patente nos Estados Unidos, eu tenho que depositar nos Estados Unidos. Se eu quiser patente na China, eu tenho que depositar na China. E isso vai aumentando os custos. Depois eu vou mostrar para vocês ali mais adiante uma estimativa de custo. Então, como estratégia comercial, preciso entender se meu produto ele tem alcance realmente a nível mundial, faz sentido depositar em outro país ou não, né? Ou faz sentido depositar na Venezuela, por exemplo? Não faz sentido. Então, assim, eu tenho que avaliar muito bem minha estratégia comercial. O produto tem potencial para ir para o exterior ou não, tá? Porque a patente também não custa barato, tá? Tem que fazer a manutenção dela. Tem que pagar o depósito e fazer a manutenção. Então, eu tenho que avaliar realmente aonde eu quero comercializar o meu produto. Aqui também, a validade, então, por um limitado período de tempo. Então, patente de invenção. A gente tem a patente concedida 20 anos após o depósito, tá? Ou, no Brasil, 10 anos após a concessão. O que acontece no Brasil? Como o INPI, às vezes, demora mais do que 10 anos para avaliar uma patente, hoje eles estão tentando agilizar isso, mas ainda temos casos assim, às vezes a patente é avaliada em 12 anos, tá? Então, aí a empresa ganha mais 10 anos a partir da concessão. Então, às vezes, a patente vai ter validade até 22 anos, por exemplo, tá? Mas, em geral, ela vale, se eu depositei hoje e o INPI avaliou dentro de 10 anos, a patente tem validade a partir do dia do depósito de 20 anos, tá? Quando eu falo em patente de modelo de utilidade, depois eu vou mostrar os exemplos disso, 15 anos após o depósito, ou pelo menos 7 anos após a concessão, tá? Então, são períodos de validade diferentes. Então, aqui, ó, seguindo no conceito, em troca da descrição da invenção, né? Então, patente é um título de propriedade que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção em um determinado território por um limitado período de tempo em troca de descrição da invenção. Então, isso aqui é bem importante. Tá? O escopo de proteção de uma patente depende da descrição da invenção. Então, o que acontece? Para ter uma patente, uma das contrapartidas é revelar detalhadamente o conteúdo técnico da matéria protegida. Então, na verdade, o que é? É revelar o meu segredo. Então, quando eu patenteio, eu estou revelando o meu segredo para o concorrente também. Então, eu tenho que avaliar. Em muitos casos, dependendo da situação, é vantagem eu patentear, né? Então, assim, por isso que existe a gente fala, vamos manter o segredo industrial. Então, em muitos casos, né, é preferível não patentear. Então, um exemplo clássico, muito clássico do segredo industrial é a Coca-Cola. Né? Quantos anos a Coca-Cola está no mercado? Ela não patenteou, ela tem um segredo industrial. Então, ninguém sabe como é que é a fórmula da Coca-Cola. E olha que todo mundo tentou copiar, né? Ninguém sabe. Agora, se a Coca-Cola tivesse patenteado lá atrás, todo mundo, o segredo seria descoberto, tá? Então, é importante também avaliar cada negócio, no tipo de negócio que vocês têm. Às vezes, dependendo do negócio que vocês estão trabalhando, a evolução é tão rápida, né? Que em 1, 2 anos o mercado muda totalmente, que às vezes não vale a pena patentear, às vezes vale a pena manter em segredo, tá? Então, é importante avaliar bem isso, né? Então, sempre assinar contrato de confidencialidade, com troca de informações com outras empresas, né, sistema de segurança para evitar que aquele funcionário que saiu levou a ideia, né? Então, assim, tem que realmente trabalhar muito focado nisso, porque, né, como eu falei, às vezes não vale a patente, vale o segredo industrial, mas para manter o segredo industrial tem que ter, então, mecanismos para evitar que isso vaze, tá? E o que é patenteável, né? É patenteável a invenção que atenda aos requisitos. Então, são 3 requisitos para mim ter uma patente, tá? Eu tenho que ter novidade, tenho que ter atividade inventiva e aplicação industrial, tá? Então, assim, a invenção e modelo de utilidade, então, são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Não pode ser óbvio, então, para um técnico, né? E aqui é importante também, quando a gente fala com universidade, né? Tem que ter muita cautela quando eu estou negociando, porque algumas vezes já foi publicado, ou uma dissertação já foi apresentada, ou já foi apresentado num congresso. Isso caracteriza anterioridade. Isso faz com que eu não consiga realizar a patente. Então, toda informação tornada acessível ao público antes da data do depósito de patente, qualquer meio no Brasil e no exterior.
Então, congresso, publicação, teses, né? Então, assim, quando eu vou patentear alguma coisa, tenho uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado que eu pretendo patentear, é interessante eu fazer banca fechada, né? Então, assim, um dos pontos, então, de debate, assim, quando vocês forem prospectar alguma oportunidade em universidades ou outra empresa, e verificar essa questão da interioridade, tá? Tem só uma exceção nessa questão da interioridade, que a gente chama de período de graça, tá? Então, se a defesa de dissertação, artigo em revista, apresentação em congresso, uma entrevista, eu tenho 12 meses. Se eu publiquei hoje, né, no Brasil tem esse período de graça de 12 meses. Ainda assim, eu posso pedir a patente em 12 meses. Então, vamos lá, que eu fiz eu fiz a publicação do artigo, saiu hoje, ou apresentei o congresso hoje, em até um ano eu posso patentear, tá? Então, o INPI permite esse período de graça, de um ano. Isso vale no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, Índia, Malásia e México. Em outros países, isso é importante observar, né, onde a gente vai estar trabalhando, em outros países, essa validade é 6 meses. E tem alguns países que não permitem período de graça. Então, essa estratégia também é bem importante. Onde eu quero trabalhar para obter esse chamado período de graça. Tá? E aqui também, outro ponto, então, eu tenho que ter atividade inventiva. Né? A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto ocorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então, ali, por exemplo, um exemplo ali, eu tenho a molécula A, mas é uma molécula B, e a molécula C é função da A e B. Se isso for muito óbvio para o técnico, eu não consigo a patente. Há um processo de fabricação de um comprimido. É óbvio, eu não consigo patentear isso. Agora, se eu tiver um processo de fabricação de um comprimido, que eu consiga melhorar a estabilidade do meu produto, consiga melhorar a liberação dele em vivo, consiga melhorar a eficácia, isso talvez eu consiga patentear, tá? Então, não pode ser óbvio, eu tenho que resolver um problema, e esse problema não pode ser óbvio por um técnico da área. Tá? E o terceiro ponto, então, assim, o que é patenteável? Né? A invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, no Brasil, tem que ter aplicação industrial. Tá? Eu tenho que conseguir fazer isso em escala. Tem que ser usado por alguma indústria. Então, são os 3 requisitos para patentabilidade. Tá? Inovação, atividade inventiva e aplicação industrial. Aqui alguns exemplos de patente de invenção. Tá? Então, quando o Graham Bell inventou lá um aparelho capaz de transmitir e receber sons através de um cabo elétrico, o primeiro modelo de telefone, é uma patente de 1876. Tá? É uma patente de invenção. Esse aparelho, por exemplo, ele foi aperfeiçoado, né, melhorando o funcionamento, mas ele não mudou seu conceito, ele seguiu fazendo a mesma função. Então, ele é um modelo de utilidade, daí, quando eu faço isso. Agora, ali, ele é um telefone, mas a introdução foi introduzida aquele disco, né, os mais antigos, aí, como eu, vão saber, né, tinha que discar no telefone. Então, aqui, uma patente de invenção, 1921. Depois desse discado, ele foi para o tom. Então, é um novo rompimento da linha de desenvolvimento de telefones. Isso também é uma patente de invenção. Ó. Então, em 1964, a discagem por tom é uma nova patente de invenção. Tá? Alguns exemplos. Como outros exemplos de propriedade intelectual e modelo de utilidade, para ficar claro, uma lapiseira, o modelo de lapiseira é uma patente de invenção. A alça da lapiseira é um modelo de utilidade. Tá? A mesma coisa ali, ó. Dispositivo para prender o chip de um telefone celular. Também é um modelo de utilidade. Tá? Então, só para mostrar um pouquinho da diferença entre os dois modelos. Tá? Agora, a patente tem que ter cuidado, porque dependendo na parte, na indústria farmacêutica nos Estados Unidos, quando a gente olha, são brigas homéricas, né? Então, assim, quando a gente vai desenvolver um produto, tem que ter, por isso que eu falo da importância de ter um escritório, tem que ter realmente certeza que eu não estou infringindo a patente de alguém. Aqui, ó, só um exemplo ali, ó, Merck ganha ação histórica de 2,5 bilhões de dólares contra a Gilead, né? Então, a Merck conseguiu comprovar, de certa forma, que a Gilead infringiu suas patentes. No Brasil, aqui, teve uma briga também da Fiocruz, que tentou registrar um genérico, né? Mas depois, no final das contas, não conseguiu, né, comprovar que não estava infringindo a patente, então, da Gilead. Então, assim, patente é coisa séria, tem que se especializar, porque as brigas são grandes, tá?
Aqui também, quando quebra a patente de um genérico, até o Pedro falou na aula passada, né, só queria colocar uma observação em cima, que quando eu entro com um genérico no mercado, eu dou mais acesso à população, porque o preço baixa, né? Então, só um exemplo dos Estados Unidos, ó, as prescrições, tá? Não é venda. Prescrições, então, quando tinha só o Lipitor, que era o medicamento de referência, eram 43 milhões de prescrições anuais, isso em 2011. Com a entrada do genérico em 2012 foi para 55 milhões. Em 2013, essas prescrições foram para 68 milhões. Então, assim, tinha uma demanda reprimida. Então, entrou o genérico, baixa o preço, e eu acabo tendo um incremento de 58% de prescrições da atorvastatina, então, no mercado americano. Nos Estados Unidos tem uma vantagem também, o primeiro genérico que entra, ele tem 6 meses de exclusividade. Né? Então, a gente olhar no gráfico ali, ó, 100% de... Eu tinha 100% do Lipitor, né? Aqui em dezembro de 2011, eu tinha 84% do Lipitor e 15% da Watson, que foi o primeiro. Aí depois aqui, já no dia 9 de dezembro, isso já foi de 55%. Então, assim, ó, o primeiro que entra tem uma vantagem bem significativa. E depois o terceiro é o Ranbaxy, me foi pegando no mercado. Depois até no passar do tempo, a Ranbaxy chegou a passar a Watson, tá? Aqui também é só um gráficozinho que mostra a importância da patente, né? Porque, enfim, até eu ter produto no mercado, aqui é um cash flow, só vou cash loss, eu só vou gastando aqui, ó. Vou gastando. Aí eu vou ter esse período de patente para retornar o investimento, né? Aí entra as concorrentes, a minha venda baixa, e aí importante da estratégia de inovação. Eu já tenho um segundo produto, por exemplo, que eu tinha um produto com comprimido de liberação, um exemplo, produto de liberação imediata que eu tomava 3 vezes ao dia. Aqui eu já tenho um produto de liberação prolongada que eu vou tomar uma vez ao dia só. Eu tenho um produto, né, para a mesma classe que tem uma vantagem clínica para fazer todo esse fluxo de novo, tá? Então, estratégia de patentes é importantíssima. Vou passar bem rápido que não é patenteável, tá? Então, não é invenção nem modelo de utilidade descoberta, teoria científica, método matemático, esquema, plano, princípio, métodos comerciais, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios, obras literárias, arquitetônicas, artísticas, o programa de computador em si, né, tem algumas alternativas para fazer patenteamento, parte de ser vivo, material biológico encontrado na natureza, não é patenteável, tá? Não posso patentear uma planta, não posso fazer essa patente. Agora eu posso patentear um produto, uma forma farmacêutica obtida através do extrato de planta, isso eu posso, tá? Então sempre tem as exceções. Aqui, por contrário, a moral, os bons costumes, né? Toda a parte do organismo, o parte de ser vivo, exceto micro-organismos transgênicos, né? Então, micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, isso eu posso patentear, tá? Rapidamente aqui eu vou mostrar um fluxo, como é que é o fluxo de patente. Então, assim, sempre começa pela busca prévia, que a gente chama de avaliar a liberdade de comercialização do produto, o FTO. Então, sempre, antes de desenvolver, por exemplo, um medicamento genérico, que vai expirar patente daqui a um tempo, a gente faz essa busca. Eu tenho liberdade de comercialização no Brasil, ou mesmo uma inovação incremental. Bom, mas o que eu estou pensando aqui, alguém já patenteou isso? Eu vou investir 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Eu posso fazer isso? Eu tenho liberdade para fazer isso? Então, é extremamente importante fazer essa busca prévia. Tá? Esse é o nosso chamado tempo zero, tá? Aí depois eu vou definir o escopo da invenção, a redação do pedido. Então, dependendo da atividade que eu faço, é uma corrida. Então, assim, quanto antes eu depositar, melhor. No Brasil, ele tem um mecanismo que permite que eu deposite hoje e daqui a um ano eu consiga melhorar um pouquinho a redação da minha patente, mudar o escopo de reivindicações. Aí no T0 eu fiz o depósito do primeiro pedido. E daí, a gente usa em geral o PCT, um acordo que tem de depósito em outros países, então, que considera a data de depósito inicial do Brasil. Em geral, no mês 30, então, a gente consegue fazer o depósito internacional, quando for o caso. E aqui é um ponto importante, a publicação dos pedidos até então depositados. Até 18 meses, o pedido da minha patente ele fica sob sigilo. Ninguém tem acesso. Então, pode ser que eu desista lá, enfim, a patente não faz mais sentido, ou faz sentido eu ter o sigilo industrial, eu posso retirar esse pedido de patente. Só que 18 meses, se eu mantive o pedido, isso se torna público.
qualquer empresa do mundo, qualquer CPF do mundo pode entrar no NPI e olhar da patente. Tá? Então, por isso que é bem importante eu avaliar se vale a pena patentear e se minha patente realmente é uma patente forte e válida. Tá? Então, depois ali no mês 20 a 36, eu vou pagar a taxa para o exame técnico, 50 e 60 eu vou ter o exame técnico propriamente dito, vai ter exigências, adequações, eu tenho diferimento do pedido ali 100 meses, né? Às vezes demora mais, dependendo do produto. Tem alguns mecanismos também de priorização de patentes, que é importante. O NPI permite, por exemplo, a priorização quando eu tenho uma patente em parceria com uma instituição pública, né, como uma universidade pública. A gente consegue até o deferimento da patente em 4 anos. E mesmo estando expedida a carta patente, eu tenho, alguma empresa pode pedir a nulidade administrativa, tá? Então, como se fosse um recurso, um concorrente pode pedir, depois ainda posso pedir por via judicial. Eu falo que muitas vezes é mais difícil conseguir a patente do que o próprio registro no produto. Quando a gente manda um registro para um produto no medicamento, por exemplo, a gente discute com a Anvisa, tecnicamente. Quando eu tenho depósito de uma patente, e quando vocês entram no mundo, vocês vão ver isso em todas as áreas do conhecimento, existe uma briga muito grande. Eu tenho que convencer, por exemplo, o técnico do NPI, ou do escritório americano lá, que a minha patente é válida, e ainda assim tem concorrentes que ficam falando mal da tua patente, né? Então, assim, tem que convencer o técnico e ainda justificar, se defender, às vezes, de ataques de outras empresas. Então, esse é um aspecto interessante aí do mundo das patentes. Aqui é com relação a custos, tá? Então, no Brasil, até o custo é relativamente barato, é cerca de 175 o primeiro depósito, né? Eu vou ter que pagar honorários para o escritório, que vai variar, dependendo do tipo de patente, mas se eu for depositar na Austrália, que são valores aproximados, tá? $1 a 5,50, isso pode variar. O depósito inicial é $1.500 a $1.800, no Canadá, $1.800 a $2.500 canadenses, na China, $3.800 a $4.000, Estados Unidos, entre $2.500 e $3.000, na Europa, entre 5 e 6 mil, na Europa tem um mecanismo que permite que eu deposite na Europa e selecione mais um país, e Japão, entre $3.800 e $4.000, tá? Então, assim, vamos lá, num depósito inicial, se eu for depositar nessa lista de países aqui, eu vou gastar 121 mil só de taxa, né, para os escritórios de patentes, e mais aí uns 20 e poucos mil, 20 mil de honorários, tá? E depois, lembrando que anualmente eu tenho que renovar a taxa, tá? É um valor um pouco mais baixo aí nos outros países, mas eu tenho que pagar uma taxa anual para renovação do pedido. Tá? Se a patente vale por 20 anos, eu vou pagando por 20 anos. Então, por isso que é bem importante, então, avaliar a estratégia comercial se realmente vale a pena, né, eu fazer esse depósito ou não. Se minha estratégia comercial realmente compreende vender para um país exterior, vale a pena patentear. Se não tem sentido. Tá? Aqui, rapidamente, alguns cases, né, porque a gente sempre pensa que a inovação ela tem que ser, eu falo bala de revólver, né, isso é a grande inovação. Inovação a gente pode começar com bala de canhão, desculpe. Eu posso começar, a grande inovação tem que ser a bala de canhão, né, até tem um autor que fala isso, Jim Collins. E eu posso começar com balas de revólver, pequenas inovações. Essa aqui é uma inovação, assim, olhando a foto, aí uma empresa do Brasil, um case da Rojec, aí uma empresa, então, que desenvolveu aquele dispositivo, aquele selinho ali, ó, que eu não preciso usar um abridor de latas, por exemplo. Tinha muito em requeijão, molho de tomate, né, aquele selinho no meio, né, que eu vou ali, tiro o selinho e abro a tampa da lata. Eles fizeram uma estratégia de patentes, assim, vários pedidos de patente, aqui são alguns, de patentes e desenhos industriais no Brasil e no mundo, tá? E eles foram melhorando, né? Melhoravam e depositavam uma nova patente, assim foi indo, e isso eles ficaram uns 20 anos aí com exclusividade a nível mundial disso aí. Então, todo mundo que ia usar esse tipo de dispositivo tinha que pagar royalties para a empresa. Então, um case total de sucesso, uma inovação simples, né? A gente vai observar, não tem nada de outro mundo, mas inovação simples que resolveu um problema, né? E realmente o pessoal ganhou dinheiro com isso. Aqui um outro exemplo, né, aquelas cintas de aeroportos, né, EasyLine, né, então o Belt Group, então, patenteou isso também a nível mundial, né, então todo mundo que precisava usar ou fazer isso em aeroportos a nível mundial precisava pagar royalties, enfim, ou licenciar a marca deles. Né, então, eles desenvolveram a primeira fita, eles desenvolveram esse dispositivo aqui, então, para segurar as fitas, né, para agilizar as filas em aeroportos, é um exemplo, né? Depois eles também desenvolveram a impressão nas fitas, né, como marketing.
Então, eles também ganharam muito dinheiro com uma ideia que era simples, tá? Agora, a gente tem a ideia que eu patentei e está tudo resolvido, tá? Isso eu só queria deixar claro para vocês que não é bem assim. Aqui a gente tem um exemplo do Rivaroxaban, um medicamento usado para antiagregador plaquetário, que é o sonho de consumo de toda a indústria, tá? Hoje no Brasil ele ainda tem patente, o faturamento dele é mais de 700 milhões de reais por ano. É um produto da Bayer, eles têm 20 patentes depositadas, claro, tem uma patente da molécula, quando eu falei que eu não tenho a patente da molécula, a patente da molécula é muito forte, eu não consigo tirar, a patente da molécula vai até junho de 2022, então antes disso ninguém consegue lançar o produto no mercado, só que por outro lado eu tenho patente de formulação, e quando eu tenho patente de formulação, eu posso fazer o que a gente chama de design around, tá? Então eu posso driblar essa patente de formulação, eu posso mudar o meu processo de fabricação para ter o mesmo produto. Tá? Então, inspirando a molécula, a patente da molécula, que isso a gente não consegue quebrar, só em situações excepcionais aí que o governo pode fazer a licença compulsória. Aconteceu isso no passado aí para produtos para AIDS. E eu posso fazer esse design around. Então, assim, ter a patente não quer dizer que eu não tenha concorrente, tá? Então, assim, é bem importante ser rápido. E aqui já estou bem no final. Aqui um exemplo, 2 empresas que trabalharam com o início da biotecnologia, tá? Essas empresas, elas desenvolveram um produto que chama eritropoetina humana recombinante. O produto eu trabalhei há muitos anos atrás, lá quando eu trabalhei na Federal de Santa Maria, a gente fazia o controle de qualidade. É um produto utilizado, então, para quem faz hemodiálise, então, para operação de eritrócitos, enfim, e é muito utilizado ainda também até como doping, tá? Quando a gente vê aqueles casos lá do ciclista, do Armstrong, que foi pego com doping, ele utilizou a eritropoetina. 2 empresas estavam desenvolvendo essa eritropoetina, a Genentech depositou muito mais patentes que a Angen, só que a Angen teve foco, tá? A Angen, então, ela chegou a separar uma equipe para trabalhar exclusivamente com a eritropoetina, os cientistas ficavam 16, 20 horas no laboratório, e eles conseguiram, né, com todo esse esforço, chegar primeiro no mercado. Então, se a gente fizer o que eles ganharam, o valor acumulado de cada dólar investido, a gente ganhou infinitamente mais que a Genentech. Por quê? Porque foco. Então, assim, ficou o recado, não adianta vocês depositarem a patente, deposita uma patente, eu acho que eu estou garantido. Não, porque no mundo hoje comercial e industrial e de inovação, a gente está trabalhando aqui, mas tem gente trabalhando em todos os lugares do mundo, e muitas vezes podem estar trabalhando com o mesmo produto que a gente. Então, esse aqui é retirado um livro, Vencedoras por Opção, um livro bem legal, do Jim Collins, que mostra isso. Então, quando eu trabalho com inovação, eu tenho que ter agilidade, eu tenho que ter foco, eu tenho que ser rápido, né? Eu tenho que fazer o a mais, né? Para conseguir chegar primeiro no mercado. Chegar primeiro no mercado faz toda a diferença. Finalizando, então, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês, né? Esse aqui é um outro livrinho também que fala um pouco uma história aí dos empreendedores. Eu digo, né? Então, a gente tem que sonhar, né? Acreditar, utilizar muita propriedade intelectual, né, se cercar disso a nosso favor, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer, é importante fazer. Então, sonhe, acredite e faça. Esse recado que eu deixo para vocês, pessoal. Tem que correr, né? A propriedade intelectual, ela nos ajuda muito nisso, em várias vertentes, né? Seja em prospecção de mercado, identificação de concorrentes, vantagem competitiva, alavancar minha empresa, né? Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que correr, tem que ser rápido e tem que ser o primeiro, tá? Bom, obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha e fico à disposição aí para dúvidas e discussões. Obrigada, Liberato. Muito boa a sua apresentação. Já temos algumas perguntas aqui no chat. Antes da gente começar a fazer, eu gostaria de reforçar que a pesquisa de satisfação ela já está disponível. Então, é bem importante que todos respondam e coloquem a sua opinião do formato do evento, do conteúdo e tudo mais que está lá. Liberato, então, vamos para as perguntas? Sim, vamos lá. Vamos lá. Se mais alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar ou erguer a mão e falar, também pode ficar bem à vontade. Então, a Cirlei, da Atani Queijos Finos, ela gostaria de saber que no caso de um alimento novo, como, por exemplo, uma nova receita de queijos, qual que é o processo para registro desse produto? Então, assim, eu posso ter o registro da marca, né? Então, registrar a marca é bem importante, isso é um diferencial de mercado, a questão da marca. E o processo de fabricação tem que avaliar muito bem, né? Então, eu tenho realmente um processo de fabricação que é diferenciado,
Fabricação de queijo, não sei, é um pouco difícil não comprovar alguma anterioridade. Por isso que eu falei, a gente tem que se cercar realmente do escritório competente que faça essa avaliação, e é importante a gente fazer essa avaliação prévia. É possível patentear? Claro que é, mas eu tenho que verificar, então, se possível mas eu tenho que fazer toda essa avaliação para ver se eu vou conseguir patentear e se realmente eu tenho um diferencial, porque, como eu falei, são 3 pontos para fazer uma patente. Eu tenho que ter novidade, ninguém pode ter feito a mesma coisa antes, né? Eu tenho que ter atividade inventiva, não pode ser óbvio para um técnico, então ele olhar aquilo, mas isso aqui é uma fabricação do queijo normal, né? Eu tenho que ter aplicabilidade industrial, tá? Então é possível sim, mas eu preciso avaliar se eu consigo ter esses 3 pontos aí para conseguir a patente ou não. Legal. Obrigada, Liberato. Posso dizer que os queijos da Sirlei são ótimos, hein, Sirlei? Parabéns aí pelos queijos, tá? São mesmo. Parabéns, Sirlei. A Lucimar também colocou uma pergunta aqui para nós. No caso de uma nova análise de solo por metagenômica, onde disponibilizamos um grande número de micro-organismos benéficos e maléficos a diversas culturas, como fazer a proteção dessa ideia? Eu entendi que é um serviço, né? Eu vou fazer uma análise diferenciada, né, do solo, se for isso, né? Tem que avaliar bem, né? Porque, como eu falei, tem que ter aqueles 3 mecanismos. Eu tenho que ter inovação, ninguém fez isso antes, né? Então, porque certeza, será que ninguém fez isso antes? Essa análise que eu estou fazendo é óbvio, né, para um técnico, né? E será que eu consigo levar isso para uma escala industrial? Né? Eu fico um pouco na dúvida com relação à escala industrial. Teria que avaliar um pouco melhor aí teu caso, Lucimar. Pode me mandar depois aí, ficou meu contato, me manda um e-mail que a gente conversa melhor depois, tá? Então tá, se não tiver o contato perto, enfim, também pode entrar em contato conosco que a gente repassa, então, com a tua autorização, Liberato. Com certeza. Mais algumas perguntas, mas antes eu gostaria de reforçar que todas as aulas do BPK2B, eles estão no canal do YouTube do Bioparque, então se você perdeu alguma aula anterior, tanto do módulo de inovação ou de outros módulos que já aconteceram, pode entrar lá e ir acompanhando as aulas. Amanhã, provavelmente, a aula de hoje já estará no canal. Então, dando continuidade, o Matheus, da empresa Bioalgas, ele tem 3 perguntas, Liberato. Eu vou fazer uma por vez, tá ok? Então, considerando o dinamismo de alguns mercados e a curta vida útil de algumas tecnologias, como identificar se vale a pena investir na propriedade intelectual e pedido de patente frente a apenas devolver um produto, processo e manter um relativo segredo industrial? Até quando a propriedade intelectual garante um espaço no mercado? Então, isso tem que ser muito bem avaliado, Matheus. Bonito nome, Matheus, que é o nome do meu filho também. Tenho um filho de 2 anos e pouco e galinha pintadinha aqui e faz sucesso aqui em casa. Eu mostrei na aula a questão das marcas. Assim, Matheus, tem que avaliar, cada mercado tem uma dinâmica, né? Então, como eu falei, em 18 meses, quando você deposita uma patente de invenção ou de modelo industrial, modelo de utilidade, em 18 meses ela fica pública. Então, qualquer um pode ter acesso à tua ideia. Então, se o mercado é muito rápido, é muito dinâmico, se em 2 meses, talvez em 2 anos o mercado mude, eu tenho que desenvolver talvez um novo produto, né? Dependendo do caso, não vale a pena. Né? Então, tem que avaliar muito bem isso. É um mercado perene, que vai demorar, que as inovações demoram muito. Agora, se for um mercado que a inovação é constante, a cada ano tem um produto novo, tem a melhoria de produto, talvez valha a pena manter o segredo industrial. Tá? É o caso, o exemplo clássico da Coca-Cola. Se a Coca-Cola tivesse divulgado seu segredo, né, hoje teriam várias Coca-Colas aí. E até hoje não tem nenhuma. Ninguém conseguiu copiar a fórmula da Coca-Cola. Então, é importante avaliar em que mercado está trabalhando. Tá? Então, sempre que eu deposito a patente, isso é importante ficar claro, 18 meses ela se torna pública. Né? Qualquer CPF no Brasil, no mundo, CPF do Brasil, qualquer pessoa do mundo vai ter acesso a ter os dados. E um dos requisitos da patente é justamente a gente entregar o estado da técnica. Né? Quando eu escrevo uma patente, eu estou entregando o segredo. Um técnico tem que conseguir executar aquilo que eu patentei. Não sei se respondi a tua pergunta aí, Matheus. Qualquer coisa, fico à disposição. Qualquer coisa, Matheus, pode ficar à vontade. A segunda pergunta do Matheus, eu acredito que você já respondeu ela, Liberato, ou pelo menos parte dela. Ele gostaria de saber se o acesso à informação da patente
ela vale apenas para depois que ela já virou pública? Não tem outra forma de ter acesso antes? Não, 18 meses ela fica em segredo, tá? Ninguém consegue acessar. Se entrar no site do NPI, lá ela não está disponível, tá? Então, em 18 meses, ela fica sob total segredo. Então, em 18 meses, eu posso definir também, bom, essa patente não tem mais sentido, eu vou retirar ela. Eu retiro ela e, tranquilo, mantenho meu segredo industrial. Então, no momento que eu deposito a patente, eu tenho 18 meses aí para pensar se eu sigo com ela ou não, né? Ok. E a terceira pergunta, Liberato. Dentro dos projetos de P&D da Prati, os produtos nutracêuticos aparecem de uma maneira deve ser significativo. Considera uma tendência? Com certeza, né? Porque a questão de nutracêuticos, alimentos funcionais, é uma tendência mundial, né? A Prati já tem hoje produtos que a gente exporta para o mercado americano, né? Então, a gente tem vários produtos que a gente exporta lá para uma rede de farmácias do Texas, a H-E-B, né? Então, é um projeto que já vem de anos, hein? Foi um projeto bem interessante, porque ele criou ele foi baseado num conceito de design thinking, que a gente chama, que é justamente desenvolver um produto sobre a demanda do cliente lá. Então, o cliente definiu para nós, eu quero um produto, uma linha de produtos da biodiversidade brasileira, com essa cor, com esse tamanho, com essa ligação funcional. Então, a gente desenvolveu totalmente customizado, então, um projeto bem disruptivo, interessante aí para a gente, né? Inclusive, eu citei aquele produto, a lactase, que é um comprimidor dispersível, então, para quem tem intolerância à lactose, a gente tem uma patente depositada nos Estados Unidos sobre ele. Ele é um alimento funcional, tá? Nós temos uma patente depositada lá nos Estados Unidos do produto. Então, assim, com certeza, nutracêuticos é uma tendência, cada vez mais as pessoas, então, querem utilizar produtos aí preventivos, né? Para né, para prevenir, então, possíveis doenças e melhorar a qualidade de vida. Então, assim, com certeza é uma tendência, assim, realmente muito significativa, e nós temos aí, como eu falei do funil da inovação, nós temos uma listinha de produtos lá nutracêuticos que estão sendo avaliados para possíveis desenvolvimentos. Ok, obrigada, Liberato. O Matheus colocou ali no chat que você respondeu sim e agradeceu. Tá bom. Então, conforme eu comentei no início, muitas pessoas entraram depois. Semana que vem nós não teremos a palestra do módulo de inovação do BPK2B, nós teremos uma aula especial com o nosso presidente do Bioparque, Dr. Luiz Donaduzzi, falando sobre modelos de controles, desenhos de gráficos e construção de metas, os conteúdos que estão dentro desse tema. Então, não perca, no dia 8 a gente retorna, então, com as palestras do módulo de inovação, com a Mabel falando sobre captação de recursos financeiros. Então, voltando para as perguntas, Liberato, temos uma pergunta do Rodrigo, da empresa Te Protege, uma empresa residente aqui do Bioparque. Ele gostaria de saber se você tem uma ideia do tempo nos Estados Unidos do depósito de uma patente até o registro dela sair. Porque ele tem uma situação de um pedido de patente aqui no Brasil, junto com um escritório especialista no Rio Grande do Sul, e a informação que ele teve é que demoraria cerca de 6 anos para sair a patente. Rodrigo, assim, ó, tudo é uma questão média, né? Nós temos uma patente também de 2016, por exemplo, que foi depositada lá, que não saiu ainda. Então, assim, eu acredito que o prazo não foge muito disso, tá? Pode ser que dependendo da patente, pode ser que saia um pouquinho antes, 5 anos, 6 anos, mas é em torno disso, tá? Dá para se dizer que de 4 a 6 anos nos Estados Unidos, né? Para a gente ter uma avaliação e, dependendo do caso, a gente tem chance de réplica, responder. Sempre vem algum tipo de questionamento que tem que ser respondido, mas não foge muito disso. Esse prazo não foge muito disso, Rodrigo. Mas é importante aí que tu está sendo assessorado para o escritório. Isso eu considero assim extremamente importante, tá? Porque quando a gente fala de marca e patente também, são prazos que a gente tem que cumprir, existe toda uma linguagem que eu tenho que escrever a minha patente, como pedir as reivindicações, como responder para um técnico, né? Eu sei que acho que no Bioparque tem uma empresa que trabalha com propriedade intelectual, né? Acho que é a Fixar, né? E aqui na Prati também, também trabalha com alguns escritórios de São Paulo, que a gente trabalha bastante, é o Heimer lá. Então, assim, é importante estar assessorado, tá? Patente não é brincadeira, não.
Temos, inclusive, hoje representantes da Fixar assistindo à palestra. Ok, então, dando continuidade, o Thomas, da empresa EcoDefense, também residente aqui do Bioparque, ele colocou 2 perguntas. Patentear processo não é difícil comprovar plágio? Não seria uma proteção fraca? O patenteamento de processo, como eu falei, é complicado, porque, assim, para patentear um processo, ele não pode estar dentro do estado da técnica, não pode ser muito óbvio para um técnico, né? Então, assim, a patente de processo é como eu mostrei aquele exemplo do Rivaroxaban lá. Então, a Bayer tem patente do processo. Nem por isso todo mundo já driblou o processo para conseguir fazer o mesmo produto de uma maneira diferente, né? Claro que é uma barreira a mais, né? Às vezes tem muita gente que olha a patente, a estratégia intelectual tem disso. No passado, já passou por isso, olhar, tem patente? Não vou. Se tem patente, eu não vou despender força para driblar essa patente. Mas existe esse design around que a gente faz, que é justamente driblar a patente. Então, o exemplo clássico do Rivaroxaban, ele tem 20 patentes lá, mas está todo mundo já, várias empresas, é um mercado, um produto de 700 milhões de reais, né, tem um mercado enorme, né, e todas as empresas, de alguma maneira, conseguiram driblar aquela patente. Liberato. Acho que tivemos mais um problema com a conexão do nosso speaker de hoje. Acho que caiu aqui a internet dele. Daqui a pouquinho ele deve estar retornando. Então, reforçando da pesquisa de satisfação, continua aberto o link, eu coloquei ali no chat. É bem importante que todos respondam para que a gente possa avaliar também o que pode estar melhorando no BPK2B. Hoje é a 4ª palestra do módulo de inovação. Nossa primeira palestra foi com o Alan Debus, falando sobre parcerias para inovação. Depois tivemos o Glauco Veloso dos Santos, falando sobre como criar uma cultura de inovação. Nessa aula foi feito um teste num formato diferente. Agora nós retornamos para o formato ao vivo, então o teste ainda está sendo avaliado. Na semana passada tivemos o Pedro Palmeira falando sobre a temática Inovar Por Quê? E hoje, então, a nossa palestra com o Liberato, que retornou. De volta aqui. Tivemos uma queda aqui na conexão, Liberato. Deu. Acho que agora voltamos de novo. Voltamos. Nós estávamos na pergunta do Thomas Liberato. Não sei se você tinha concluído. O Thomas, ele tinha perguntado sobre a patente do processo. Uhum. Então, a patente do processo, ela é patenteável, sim, né? Então, assim, mas muitas vezes, né, a gente tem que observar, às vezes, de determinadas situações, é melhor deixar o processo em segredo industrial do que patentear, tá? Tem que levar isso em consideração. Então, a patente do processo, como me colocou, não é via de regra, sempre tem exceções, mas não é uma patente totalmente forte, não, tá? Tem maneiras a gente driblar, que justamente fazendo o design around, conseguindo fazer um outro caminho para chegar no mesmo fim, tá? Ok. E a segunda pergunta do Thomas, ele gostaria de saber como podemos proteger uma melhoria de um produto genérico. Daí, entre parênteses, ele coloca, já perdeu a patente. Aí entra naquele conceito que eu mostrei no início da aula, que é inovação incremental, tá? Eu melhorar alguma condição do produto, né, para o paciente. Tem que ter um benefício para o paciente, né, e eu posso fazer isso de forma patenteável. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, direto assim, eu tenho um produto que eu tenho que tomar 3 vezes ao dia, tá? E eu desenvolvo uma nova formulação com o mesmo princípio ativo, onde eu tome uma vez ao dia só. Então, isso eu consigo patentear. Eu posso patentear a forma farmacêutica, por exemplo, eu tinha o meu produto em comprimido, eu vou fazer um pellet, que eu mostrei lá no início também, né, e vou fazer um processo de fabricação diferente. Então, isso eu consigo patentear através da inovação incremental, e na inovação incremental eu consigo patentes, então, não só do processo, mas também de forma farmacêutica, patentes um pouco mais difíceis de serem dribladas. Né? Podem ser dribladas, mas eu consigo fazer isso. Então, a questão da melhoria de um genérico é o que a gente chamaria de inovação incremental.
Agora, eu pegar um genérico e mudar só a cor, isso não tem inovação do ponto de vista de propriedade intelectual e mesmo do ponto de vista do paciente, né? Ok. Obrigada, Liberato. Até o momento não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais... chegou uma pergunta, do Rodrigo da Bitácora. Peço desculpas se você já pediu, enfim, a patente só serve no Brasil ou também no nível Latam? Então, a patente, ela só vale da onde eu realizo o depósito, tá? Se eu realizei o depósito no Brasil, ela vale no Brasil. Se eu quiser patente na Colômbia, eu tenho que depositar na Colômbia. Se eu quiser na Argentina, eu tenho que depositar na Argentina. Então, assim, ela é válida no país que eu depositei, né? Então, esse é um dos requisitos da patente, ela só é válida onde eu tenho o depósito, né? Então, eu tive a concessão da patente no Brasil, a expedição da carta patente, ela vale no Brasil. Alguém lá nos Estados Unidos, se eu depositei só no Brasil, uma empresa lá dos Estados Unidos pode pegar minha patente, copiar a formulação lá e fazer. Eu não tenho a proteção lá. Então, a patente não é a mesma coisa dos países da América Latina. Eu tenho que fazer o depósito em cada país. Ok, obrigada, Liberato. Então, não chegou mais nenhuma pergunta nesse meio tempo aqui no chat. Não sei se você gostaria de fazer alguma consideração final. Já estamos finalizando a nossa palestra de hoje. Eu acho que é só dizer que sempre é um prazer falar de inovação, né? Inovação realmente... eu sou entusiasta de inovação e importante estar falando com o Bioparque, que o Bioparque é o futuro, é realmente um centro de excelência e aí várias empresas que estão já instaladas aí, que realmente todo mundo acho que caminha para esse caminho de inovar sempre, né? Realmente muito proveitoso essa discussão e agradecer aí a participação de todos e fico à disposição aí, né? Ficam meus e-mails, meu contato do Bioparque, quem quiser tirar alguma dúvida, né, sobre a palestra ou sobre outro tipo de assunto, eu fico sempre à disposição para a gente estar conversando, tá? Obrigada, Liberato. E surgiu mais uma pergunta. Acho que vamos aproveitar a responder. O Matheus, ele gostaria de saber se existe alguma ferramenta para pesquisar em nível mundial depósitos de patentes. Existem, né? Digamos, a gente pode usar... até o próprio Google tem uma ferramenta de patentes que a gente pode pesquisar. Nos sites lá do NPI eu vou ter pesquisa. A gente tem, por exemplo, na prática, uma ferramenta que é o Cortelis, só que é uma ferramenta paga, que nos ajuda também, né, a pesquisar novos produtos, a pesquisar patentes. Né? Aí no próprio site dos Estados Unidos, enfim, tem alguma... Depois eu posso até disponibilizar, esqueci de colocar no final da apresentação, né? Mas existem várias ferramentas gratuitas. O Google é um próprio exemplo aí, tem o Google Patents que a gente pode pesquisar à vontade. Se depois você quiser me passar as ferramentas, Liberato, eu encaminho para as empresas terem conhecimento, se alguma tiver interesse. Te encaminho para compartilhar lá. Então, tá, Liberato. Então, vamos fechando a nossa palestra de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Gostaria de agradecer também a presença de todos que participaram, que interagiram conosco. Então, semana que vem não teremos palestra no módulo de inovação, teremos uma palestra especial com o Dr. Luiz Donaduzzi, presidente do Bioparque, fundador da empresa Prati. Então, vai ter uma palestra imperdível. Acredito que é um momento que ele vai conseguir falar e repassar muito do seu conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, Liberato, a todos, desejar uma boa semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, pessoal. Obrigado para todo mundo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.